Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo no YouTube e pro player do jogo World of Tanks. E hoje estarei trazendo para vocês um tutorial completo sobre S7. Isso mesmo, e S7 é um tanque que está na on-track aqui do Odd Console agora. E eu estarei trazendo um conteúdo super especial para vocês. Lembrando que eu já fiz toda a cobertura do conteúdo da on-track de S7 e também da linha dele como um todo. Então eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês encomendarem e assistirem depois desse conteúdo aqui quando acabar, tá? Eu tô muito animado porque o S7 é um dos tanques que eu tenho a marca dourada dele aqui, então eu até mantenho aqui até hoje a marca dourada dele aqui, vocês podem ver que tá em 100% ainda. Eu tenho uma média de dano com ele aqui que é muito alta também, e eu consigo extrair o máximo do tanque. Então todas as dicas que eu irei trazer pra vocês são de alto valor, vale o seu like e vale também aquele compartilhamento com um amigo também, tá? Então, pra dar início aqui eu queria explicar como que vai funcionar o vídeo. O vídeo ele vai seguir de uma forma que eu vou passar para vocês as informações iniciais de S7. Eu vou ensinar aqui nesse vídeo também como você fazer side scraping, reverse side scraping e cooldown também, que são as 3 características fortes do tanque. Vai ter uma partida de 12k em província e também vão ter na verdade mais 2 gameplays com o tanque, tá? Então ao todo vão ser 3 partidas, dicas gerais, informações sobre o tanque, ensinar vocês a fazer side scraping, reverse e cooldown. E também eu vou passar os equipamentos e tripulação para ele, de fato. Então, agora eu queria começar aqui com vocês com as informações iniciais do tanque e também dando um panorama geral da linha. Aqui dando início ao conteúdo, eu vou ser bem breve nesse panorama geral da linha, porque eu já cobri, como eu falei para vocês, todos esses tanques aqui com gameplay nos meus 2 vídeos que estou passando aqui na descrição. Mas, falando aqui só rapidinho aqui dos tanques, até você chegar no nível 7, os tanques não tem tanta blindagem, tá? O IS e o KV-85, eles são tanques bons na parte da arma, porém, quando você chega na blindagem deles, não é tão efetiva. Porém, a partir do nível 8, essa linha se destaca demais pela questão do side scraping e de uma blindagem lateral que é bem forte. O IS-3 ele lembra muito o IS-7 no nível 8, ele já tem uma arma que é muito boa também, e quando a gente passa para o 257... ele tem uma lateral muito forte, é bem difícil furar esse tanque aqui, se você não tem uma penetração tão alta no nível 9, então ele é bem blindado contra nível 8, nível 7, até mesmo no nível 9 dele é muito forte. E quando a gente chega no S7, a gente tem todas as características melhoradas aqui num grande tanque. Então vamos começar agora com as informações iniciais dele. Bom, dando início às informações iniciais do S7 aqui, eu queria começar pelo grande ponto do tanque, que é a blindagem, que é o recurso que as pessoas mais encontram e procuram num pesado para começar a fazer a linha. Eu queria destacar para vocês que a blindagem de torre dele é muito forte. Vocês podem ver aqui no jogo que ele beira uma blindagem que eu posso até mostrar para vocês. Na torre, beira os 230mm acima, tá? Então, é quase que impossível furar esse tanque aqui na torre. Você só vai conseguir num tiro de muita sorte, caso você esteja com uma jagona, com um tanque de uma perfuração muito alta, o que não é o caso, né? É muito difícil você furar esse tanque aqui na parte da torre em si mesmo. Tanto que o martelete dele, pra vocês terem a noção, chega a uma blindagem de 350mm. Isso aqui é impossível de furar, é muito forte de fato mesmo. Esse tanque aqui para competitivo é um dos mais utilizados também pelas situações do cooldown, de fato, né? Então, quando a gente passa pela blindagem do chassi dele, não é uma blindagem tão efetiva quanto a torre. Porém, não é uma blindagem que deixa a desejar, tá? É uma blindagem que é muito angulada. Quando você utiliza situações de side e reverse, uma blindagem fica ainda mais efetiva. Principalmente quando você usa uma famosa posição diamante, que eu já vou passar para vocês em sala de treino daqui a pouco. Uma posição que fica muito boa para esse tanque, tá? Então, a parte baixa dele que acaba sendo o principal ponto fraco do tanque, tá? A parte baixa dele aqui, vocês podem dar uma olhada, é uma placa de 150mm, tá? Então, você consegue furar esse tanque até com uma certa facilidade aqui na parte baixa. Essas partes frontais mais laterais aqui do chassi também é um ponto fraco do tanque. Então, ficar muito reto com o tanque não é um movimento tão interessante. Um movimento bem interessante é você fazer side scrape com frequência. Então, bora agora mostrar para vocês como que funciona o side scrape na prática. E aí, em sequência, eu volto para falar mais informações sobre o tanque e passar o reverse e o cooldown também. Bom, galera, primeiramente aqui mostrando para vocês o side scrape do tanque, tá? Vamos mostrar aqui agora na prática como que funciona, como que vocês podem fazer e o quão é efetivo. Eu tô aqui com a ajuda do Emerson hoje, ele vai me pegar o IS-7 dele aqui e também fazer um side scraping. Aqui, o IS-7 ele tem esse ponto fraco nessa parte aqui, tá, ó.
abaixo da torre, aqui na lateral, onde eu tô mais ou menos marcando aqui. Então o side scrape que vocês forem fazer, tem que ser primeiro pra dar tentar blindar do inimigo e não expor o seu chassi. Ô Emerson, você pode até tentar atirar em mim aqui pra me furar já, de fato. Ó, você não tem que se expor tanto, tá? Ó, pegou nessa parte aqui, ó, se é um calibre mais alto até, poderia furar, mas vocês viram que tá bem angulado o tiro aqui. Pode tirar de novo aí também, Emerson. Aí, ó. É uma manobra bem interessante side scrape aqui, tá? Porque o inimigo, ele vê isso aqui de você só, ó. É que aqui tá um pouquinho zoado aqui. Isso aqui, ó. Ele vê isso aqui de você. Aí você recua e, ó. É uma manobra bem interessante, ajuda bastante a blindar os tiros, tá? Então, você tem que sempre manter o tanque mais reto possível, tá? Não abrir tanto, porque se você faz isso aqui, ó... Pode tirar, Emerson. Aí, ó. Você fura. Então, sempre... ainda pode pegar Mohawk, isso mesmo. Então, vocês têm que realmente deixar o tanque mais reto, porque aí a blindagem fica bem mais efetiva. Aí, ó. É um tanque que é bem difícil de furar no side scraping, tá? Evidentemente que um E4, um tanque com mais perfuração, assim, é bem tranquilo. Mas vocês têm que fazer o seguinte agora. Primeiro blinda o tiro, geralmente. E aí você pega e atira. Que aí você pega a mira limpa pro inimigo que você consegue mirar nele tranquilo, tá? Então... pode até tentar acertar eu aqui de novo, Emerson. Aqui, ó. Agora furou, ó. Quando vocês veem que quando pega muito... Quando pega muito na parte ali do chassi, mais pra dentro, fura. Então tem que sempre fazer um side scrape mais fechadinho mesmo. Aqui, ó, é praticamente impossível de furar nessa posição que eu tô aqui. Então, ó, só pra vocês reiterarem, o IS-7 tem como ponto fraco essa parte baixa, onde eu tô mirando aqui, e também essa lateralzinha aqui, ó. Eu vou até dar um tiro agora. Fura. Até mesmo com o IS-7, que é um tanque que tem uma penetração baixa, 303 só na PCR, é tranquilo de furar. Então, sempre se mantenham atentos a esses dois pontos fracos do IS-7, entendeu? Esse ponto fraco no chassi é bem latente, tanto que é bem tranquilo de furar, tá? Agora dei um bounce até porque eu falei, mas você mirando com calma, você consegue furar tranquilo. Pode até tentar me acertar aqui, Emerson, pra mostrar mais no vídeo aqui também. Agora esse tiro pegou bem na parte baixa, tá? Tanto que vocês podem ver que a região aqui do chassi, teve tiros que furaram, que foi mais pra dentro, e teve tiros que não furaram, que foram mais pra lateral mesmo, então... Aqui, ó, eu vou tentar mirar aqui também no ponto fraco dele, ó. Quando vocês estão retos, não compensa fazer isso aqui, tá? Porque dá bounce. Então, quando você tá de frente pro S7, atira sempre na parte baixa dele aqui. Ó. Vamos ver pra onde pegou o tiro, ó. Pegou mais pra dentro. Então é o que eu falo. O side scrape tem que ser bem efetivo pra, de fato, você não expor tanto a parte de dentro do chassi, tá? Porque essa lateral do chassi, ela é bem fraca. Bom, pessoal, mostrei pra vocês as situações de side scrape do IS-7 aqui. Agora vamos falar um pouco mais a respeito sobre a arma dele, tá? É uma arma de 130mm, uma bala P como bala padrão, uma bala PCR como bala premium e uma bala HE como bala terciária. O que eu recomendo pra vocês, pessoal, não usem a bala P desse tanque, tá? Ele já tem problema de perfuração na bala PCR, então vocês carreguem 100% bala PCR no tanque, tá? Somente porque a penetração dele se sai bem melhor aqui na bala PCR 303mm, tá? Não é tão alto, você vai sofrer pra furar super pesados com o tanque, mas por ser uma bala PCR, acaba que é muito boa pra enfrentar médios, leves e TDs, que te dá uma certa velocidade ali, né? Quando a gente olha aqui por dentro do tanque, ele tem 1125 metros por segundo na bala PCR dele, o que para pesado é uma bala bem rápida até, tá? Principalmente para nível 10. E nas outras estatísticas de arma dele, ele tem um reload que 100% fitado tá carregando na casa dos 9 segundos, né, 8,8. Ele tem uma precisão a 100 metros de 0,28, um tempo de mira de 2,4. E o problema dele aqui também é que ele só tem 30 balas disponíveis, tá? Então é um pouquinho complicado em relação a isso, porque você vai, em partidas muito épicas assim, sofrer com a falta de munição desse tanque. Outras características sobre o tanque que são importantes também destacar aqui. Ele tem 18 graus de elevação, e para quem não sabe, elevação é o quanto você sobe o seu canhão, e 6 graus de depressão, que é o quanto você abaixa o seu canhão. Por ele ter um perfil baixo, ele ainda vai sofrer um pouco com a parte da depressão, mas não vai ser igual aos soviéticos, assim, que são tanques muito altos e sem depressão, tá? Tem tanque na linha dele, por exemplo, o KV-85, que tem 3 graus de depressão, tá? Vocês podem até ver aqui na parte lateral esquerda aqui, 3 graus de depressão no KV-85. Ele é um tanque que é um perfil mais alto que S7, tá?
Então, essa linha geralmente sofre com isso, tá? Então, se você não tem tanta adaptação para jogar com esses tanques sem depressão, né? Eu não recomendo que você faça a linha. Mas existem outros benefícios que compensam demais o tanque nesse quesito, tá? Aqui eu queria também destacar para vocês nas estatísticas por dentro do tanque que a velocidade máxima dele são de 60 km por hora e o reverse de 15 km por hora. Ele tem 2.400 pontos de HP e tem boas estatísticas de resistência de terreno, o que faz o tanque ser muito móvel e combinar com uma blindagem excelente, principalmente em movimento. Esse tanque aqui tem muita blindagem quando você está andando, quando você está correndo, então é bem difícil acertar o tanque, principalmente quando você dança, balança, dificulta demais o inimigo pegar as partes baixas que são ponto fraco desse tanque, tá? E também para complementar, ele tá todo fitado aqui com 3.300 de dano por minuto, tá? Um DPM bem alto, principalmente para um pesado de assalto. E agora bora então mostrar para vocês o Reverse Side Scrape com S7. E eu também já vou emendar situações de cooldown, tá? Eu vou fazer 2 em 1 esse conteúdo até para vocês irem entendendo e acompanhando a review aqui do tanque, tá? Bom galera, vou começar a passar para vocês agora o Reverse Side Scraping, tá? Ele é basicamente o mesmo Side Scraping, porém você tem que virar o seu tanque para trás, tá? Isso é bom principalmente para tanques que tem a torre mais na parte frontal mesmo, de fato, porque com uma torre central, você não consegue pegar tanta angulação. Agora, quando a sua torre é bem no início, acaba que quando você vira ela para fazer o reverse, você precisa expor menos a parte lateral do seu chassi, tá? Então o Emerson tá aqui também agora, vamos testar aqui agora na prática como que funciona. Pode tentar tirar ele, tá, já Emerson, tá? Emerson vai atirar aqui agora. Ó, deu um bounce aqui agora. Acho que pegou mais a parte do chassi que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês o tiro. Pode tentando aí, tá, Emerson? Beleza. Bloqueou de novo, ó. Vocês viram que entrou bem na parte de dentro do tanque, tá? Vocês não podem expor as costas dos tanques de vocês, tá? Tem que sempre manter essa lateralzinha aqui exposta, sem colocar as costas de vocês, tá? E aí é aquele esquema. Depois vem, ó. E eu errei o tiro. Mas depois vocês têm que primeiro blindar o tiro, que nem o side scrape. Primeiro blinda, garante a blindagem. Aqui eu entrei muito, mas esse ponto fraco aqui, quando vocês passam, é o mais latente do tanque, ó. Tanto que ele fura aqui de boa. Então vocês não podem expor a parte aqui da traseira do chassi. Tem que só expor a esteira mesmo de fato. Ó. Viram como que é bem mais efetivo? Porque a partir do momento que você coloca um pouquinho das costas do seu tanque, já era. Ó, onde eu atirei ali não fura, tá? Então, é só quando pega a parte lateral do chassi aqui, ó. Que nem aqui o segundo tiro dele, entrou no mesmo local praticamente. Então eu vou até angular um pouquinho mais à direita aqui. Pode dar tiro de novo aí, tá, Emerson? É bem efetivo em situações assim, tá? Só que assim, é uma manobra muito arriscada, porque eu vou dizer o seguinte pra vocês. Pode vir aqui onde eu tô, tá, Emerson? Quando o inimigo faz isso, qual que é o esquema que você pode fazer? Em vez de você ficar trocando tiro com ele, pode ir lá, Emerson, na posição que eu tava. Em vez de você ficar trocando tiro com ele, o que é mais interessante você fazer? Você esperar ele atirar, e aí você começa avançando, pode até fazer o reverse aí, tá, Emerson? Ainda mais, por exemplo, situações que você tá em combate duplo. Pode tentar atirar aí, tá? No side scrape aqui. Beleza. Aí você faz o seguinte. Você começa a atacar o cara aqui. Por exemplo. Pega isso aqui, a esteira dele, ó. E faz um reverse por aqui, ó. Aí você mata o cara, porque ele vai estar de lateral, entendeu? Aí é só você manter, tipo, o tiro na rodinha dele aqui. Nessa rodinha aqui. E você consegue pegar tiro de boa. Então, eu não recomendo que vocês façam essa manobra em situações de combate, assim, tradicionais. Eu recomendo que você, por exemplo, faça essa manobra. Por exemplo, tá no mapa de cidade, encontrou um barranco ali pra fazer, você precisa blindar um tiro do inimigo, não tem tempo pra fazer o side, pega e inventa o reverse ali. É uma manobra muito ocasional e aí sim consegue blindar os tiros, tá? Então, tem que ter muita experiência pra fazer isso aqui. Vocês viram aqui na parte traseira do chassi é bem fácil de furar, tá? Tanto que quando o Emerson acertou essa parte aqui do tanque, furou de tranquilo, ó. Tanto que tem 2 furos aqui. Então o reverse você tem que consistir em expor a menor parte do chassi e colocar só a esteira aqui de fato. Então, a parte do reverse era essa.
Bom, galera, mostrando pra vocês agora as situações de cooldown, tá? Mais uma vez em Himmelsdorf aqui por ser um bom mapa. O Emerson, ele tá ali também. E eu tô mostrando pra vocês aqui o cooldown do tanque de S7, tá? Pode ir tentando me furar aqui, tá, Emerson? Que aí, enquanto eu falo, você tenta acertar os tiros aqui. É bem complicado furar esse tanque aqui. Mas na posição que o Emerson tá ali, eu tenho até acesso ao chassi dele aqui, bem na parte lateral. Que é o ponto fraco do S7. Quando vocês estiverem em cooldown, vocês têm que sempre manter o seguinte: não expor a parte do chassi, tá? Porque assim, o IS-7, ele praticamente não fura IS-7 nessa posição. Mas quando você enfrenta uma E4, uma TD que tem uma blindagem mais superior, é bem tranquilo furar essa parte abaixo da torre aqui, né? Essa parte do chassi. Então, o principal ponto de blindagem do tanque é a torre, sem dúvidas, tá? Como eu mostrei pra vocês ali na oficina, tem pontos da torre que chegam a 340 metros de efetividade de blindagem. Então, a torre é tão forte que o Emerson tá me dando HE aqui, tá dando 5 de dano. Então, ele tem por características não ter cúpulas, né? A cúpula de sangue aqui é quase minúscula, você nem consegue acertar direito. Aquele ponto fraco tradicional abaixo do canhão, né? Que é acima do martelete. Tanto que eu vou até levantar aqui pro Emerson tentar atirar. Atira de bala PCR aqui abaixo do meu canhão, tá, Emerson? Furou? Tenta atirar de novo aí. Ó! Rapaz, tô mostrando um ponto fraco pra vocês, hein, galera. Caraca, mano. Jogando e descobrindo aqui. Pera aí, vou levantar de novo. Tenta furar de novo. Ó, não faça o que eu fiz, tá? Deixa eu testar em você aí. Pera aí, faz o mesmo. Caraca, que ponto fraco, velho. Não tinha isso aqui antigamente, velho. Eu lembro que era impenetrável esse tanque aqui. Caraca, mano. Tutorial como furar uma torre DS7, velho. Mano do céu, olha como que é fácil. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui agora. Eu vou levantar um pouco. Você tenta atirar no anel da torre aqui, sabe? Vamos ver se fura também. Pera aí. Deixa eu ver se tá ok. Isso, agora tenta acertar o anel da torre aqui. Caraca, fura também. Você pegou a parte do chassi aqui. Tenta atirar bem tipo na junção assim, sabe? Não, pode matar. Pode tentar. Matou, caraca. Bom, galera, cortamos aqui, principalmente pra mostrar depois que não vale a pena erguer a torre desse o martelete desse tanque aqui. Porque olha que ponto fraco latente, cara, de verdade, mano. Geralmente a gente faz essa manobra de levantar o canhão pra esconder a cúpula, né? Principalmente porque a cúpula desse tanque aqui é bem minúscula, tanto que quando você acerta ela, só dá periscópio no máximo aqui. Então é bem difícil furar a cúpula desse tanque aqui. É inexistente praticamente, né, ó. Agora eu consegui até dar um tiro de sorte aqui, mas vamos tentar até manter aqui de novo pra ver se a gente consegue furar essa torre dele aqui. Ó, viu como é difícil? Eu vou tentar dar mais 5 tiros aqui na cúpula. Vamos ver a efetividade dessa blindagem aqui de cúpula dele. Até agora foram 3 tiros, eu só furei um só, ó. Outro bounce. E é o mesmo local, tá? Tipo, eu nem tô mudando a mira. Eu só vou colocar um pouco mais pra cima pra pegar a parte do binóculo. Aí, ó, outro bounce. Outro bounce. Isso que o Emerson, ele tá parado, tá? Se ele dança a torre dele e começa a balançar, é praticamente impossível de acertar essa cúpula. E outro bounce. Então agora eu vou testar uma HE pra ver como vocês se saem aqui com a torre do IS-7. Cara, quando vocês enfrentarem esse tanque aqui no cooldown, se ele não estiver fazendo aquela coisa de levantar o canhão, tenta dar uma HE no meio do canhão dele, tá? No meio do canhão. Porque assim, malemar, você pode fazer ele gastar um kit de conserto pegando o canhão. Então quando você atira bem no meio aqui mesmo, parado aqui no centro, ó. Ó, tá vendo? Ó, uma HE pegou o canhão dele. Então ele vai ter que gastar o kit de conserto dele. Pode até usar aí, tá, Emerson? O kit de conserto. Ó. Agora o tiro até absorveu. Mas uma estratégia bem interessante pra vocês matarem o cooldown é gastar o kit de conserto do cara, dar outro tiro e aí você começa a avançar. Porque assim, agora o Emerson ele vai estar com o tanque dele impreciso na mira dele. Então pra eu ganhar do X1 dele, ele vai ser mais fácil, porque ele não vai acertar com tão facilidade o meu ponto fraco, entendeu? Fora que você enche o saco do cara, porque o canhão danificado, a mira praticamente abre que nem uma lua, né? Bom, galera, agora que vocês já viram todos os movimentos que são excelentes pro S7 aqui, Side Scrape, Reverse Side Scrape e Cooldown, bora começar aqui com a gameplay. E aí, pra finalizar o vídeo depois das gameplays, eu vou indicar
as tripulações e equipamentos sobre o tanque, tá? E não só passar pra vocês, como explicar também, pra ficar um conteúdo bem amplo e que vocês de fato aprendam a jogar com o S7, tá? Esse vídeo aqui é um tutorial sobre o tanque de fato, todas as valências dele eu quero comentar pra vocês. Então se você tá gostando desse vídeo até então, deixa o seu like, comenta também alguma coisa e manda pra aquele seu amigo que joga o Watch também, tá? Então agora sem muita enrolação, bora começar a gameplay aqui com o tanque. Bom, galera, primeira partida aqui do nosso vídeo de S7 em Marinovka. É um matchmaking que a gente caiu no lado sul aqui. E eu vou testar também o tanque numa situação de suporte, tá? Eu costumo fazer muito uma posição de F7 aqui. Então, inicialmente eu vou tentar dar um suporte aqui legal pro time. E, se esse E5 também liberar a parte da esquerda aqui, né? Pelo visto eu vou ter que fazer a parte aqui de ser um cavaleiro e deixar o cara passar, né? Porque o cara não vê que eu tenho 4 marcas aqui que consigo influenciar diretamente no jogo. Tá indo o Manticore numa posição muito interessante, então ele vai conseguir manter um auxílio ali pra mim. Ó, já tem um WZ aqui já. 478 aqui. Com estabilizador esse tanque tá muito bom na parte da mira, tá? Vou pegar mais um tiro no WZ aqui. Beleza? O PCR dele é o que eu falei pra vocês, 1100 metros por segundo, muito boa também, tá? A velocidade dele também tá bem legal aqui também. Venturo 7/1. Tem o 257 aqui também no final do mapa. O bom é que eu consegui mostrar pra vocês na prática a linha dele, né, no Tier 9. Como que é difícil de tirar o 257 de longe, tá? Mesmo se você não tem tanta penetração assim. Ó, tá puxando um T100 aqui. Vou tentar achar um tiro nele aqui. Boa, peguei. Dano alfa desse tanque é muito prazeroso, né? Dá 500 de dano aqui a cada 8,8 segundos, muito bom. Vou atrapalhar o amiguinho aqui pra dar uma subida. Consegui matar o cara aqui ainda. Ó, tem bastante cara pra direita aqui, ó. Tem Kravaga lá em cima, ó. Vou tentar achar tiro aqui. Partida muito boa aqui tem então, né? Ó, tem bastante cara na esquerda também ali ainda, ó. Inimigo aqui é o que não falta pra mirar, né? Bom, vou focar aqui nos caras da direita mesmo. 440 aqui. Vocês podem ver, com 7 tiros já tô com uma média de 3.300 de dano aqui, tá bem alto. .520 aqui. Acho que aqui eu agora vou ter que dar uma focada na lateral, que tem bastante cara aqui também, né? Eu já vou fazer um movimento aqui pra spotar os caras aqui do fundo. Acho que antes eu vou até pegar essa Ruffles aqui no fundo. Os caras estão com cobertura já, né? Tem que mirar bem certo nesse tanque aqui, porque ele é bem chatinho de furar esse 257, tá? Olha! É o que eu falo pra vocês, a lateral dele é bem blindada. Eu vou tentar dar até um tiro na parte mais alta aqui do tanque. Olha. Aí, consegui achar o primeiro tiro aqui nele. Eu tenho que até preservar as minhas munições, porque o S7 tem o problema de munição que eu falei pra vocês, né? Eu vou parar de atirar nesse cara aqui, porque ele tá bem difícil de tentar acertar ali do fundo. Eu poderia ter finalizado o T100 aqui, quis arriscar um tiro na Ruffles aqui. Vou começar a atacar aqui, a partida já tá com uma vantagem numérica bem legal, interessante aqui. Cara, impressionante como esse 257 aqui tá... Ó, queria ter pego o track dela, não deu. O Kranvagner tá descendo aqui, né? 4.005 lá no fundo ainda. Errei o tiro. Vou começar a atacar aqui agora. Ó, o que eu mostrei pra vocês a blindagem do tanque na prática. Rodou só 500 só, tá? Ó. Um tiro na Ruffles aqui. Beleza, mataram ela. Agora vai sobrar o CC-MK aqui no A7.
A 4005 na esquerda. Na verdade o CC tá ali no H1, né? Então só sobrou os caras aqui à esquerda e o Kranvagn ali na direita mesmo. Eu vou começar a puxar a 4005 aqui. O Manticore acho que até vai localizar ela aqui, dependendo. Vai. O Kranvagn tá na minha direita aqui. 2 tiros que eu tomei da 4005, vocês podem ver que não rodou nem... Rodou 1k de dano, né? Foi bem tranquilo até. Eu só não posso tomar... Tem que tomar cuidado quando ele carregar aqui de fato mesmo. Porque o Manticore não tá ajudando, não tá puxando nem ela ali, né? Ela em reload e o cara não puxou ela. Aí, ó. Os tiros aqui não estão dando alto, principalmente porque ele tá usando a bala hash, né? Só que é foda, né? O Manticore vê que o cara atirou e não puxa ele. Beleza? Eu tô como um hack aqui ainda, mas eu vou começar a puxar a TD italiana aqui à esquerda, tá? Gente, que eu vou conseguir fazer um auxílio nela aqui também. Eu teria como, né? Só que meu tanque não carrega, né? Será que dá pra pegar a kill? Deu, ótimo. Deu ótimo, boa, boa. Faltou 55 de dano só pra eu fazer 7k limpa aqui com ele na primeira partida. Porém, foi aquele 257 ali que eu não soube mirar. Tava muito longe, distante. E também tem a adição do tanque não ter tanta perfuração, né, de longe. E eu fui literalmente roubado nessa partida por não ter ficado em primeiro, né. Mas aqui na partida a gente pode ver que o E5 ali, ele não fez mais dano combinado que eu. Não pegou nem o dano de fato ali, né? Ele só pegou 2 kills a mais, então realmente muito injusto eu ter ficado em segundo. Mas bora aqui pra segunda partida aqui com o tanque, pra mostrar ele em outras situações também. Bom, galera, nossa segunda partida aqui é do S7 no vídeo. E mais um mapa aberto, né? A primeira veio aqui, que vocês acabaram de assistir em Marinovka, e agora em Prokhorovka. Mas aí fiquem tranquilos que na próxima partida vai ser em província, então vai mostrar o tanque em situações de combate de cidade mesmo, muito curto, né? Por enquanto aqui o que eu vou conseguir mostrar pra vocês é a situação do Rudown, tá? O Rudown aqui em Prokhorovka é muito efetivo. Eu vou vir pra uma posição chave, minhas duas únicas preocupações serão as artilharias ali que vão ser chatas. Mas tirando isso, acho que dá pra fazer um bom dano aqui. Já tem bastante caras indo à esquerda ali, né? Vocês podem ver. O Leopard 1 já tá quase morto aqui. Acho que deve ter tomado um tiro um tiro combado ali da galera do fundo, né? Ainda dá pra usar esses 6 graus de depressão aqui dele, né? Vocês veem que é bem complicadinho, mas... Ainda, é o que eu falei na oficina. Por o tanque ter um perfil baixo, interfere, mas não é aquela coisa que, tipo, não tem como atirar, né? E aí é foda que uma artilharia já tá aqui já. Tá lá no fundo. Ela deu um pouco de dano, mas vai encher o saco, né? Tipo, já faz gastar o kit de conserto e tudo. Bastante caras à esquerda ali também. E um 1390 aqui, ó. Vou pegar ele na passagem aqui, ó. Beleza? A artilharia tá bem na reta, né? Dá pra até eu rastrear o tiro dela daqui. Ó o 1390 aqui. Deixei ele por um tiro aqui. Acho que o time já completa ele. Ó, spotada lá, M53. Uma a menos já, praticamente, né? E a outra tá lá também, né? Dá até pra ver os tiros dela de lá. Árvore ali. O que eu tô mostrando pra vocês nessa partida, principalmente, além da gameplay, é a parte de como que esse tanque, ele consegue adaptar a depressão dele, por ele ter um perfil baixo, né? Será que dá pra acertar esse tiro? Dá. Incrível a minha capacidade de acertar tiro em movimento e a longa distância, né? É inacreditável. Vou finalizar esse árvore aqui, já finalizaram. Agora é atacar por aqui pra spotar a artilharia. E já ir... Aqui, ó. Quando eu atirei ela tava com 900 e pouco, acho que 800 e pouco de vida. O tiro já chegou
com 200 dela. Eu acho que dá pra fazer uns 2 ou 3k aqui a mais de combinado, né? E aí com o estabilizador você tem que estar acertando muito o tiro em movimento, tá? Fica um fit bem legal vocês ficarem isso aqui. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 ali no fundo, então eu vou já indo em direção ao... Aqui. O E1 é um tanque autoloader, então... Tem o MX-30 ali em cima também, ó lá. Tem 2 lá. Tá todo mundo lá. Jagd Tiger, Progreto, o MX-30. Vou vir até mais pra direita aqui que eu consigo tudo pegar mirando esses caras aqui. Eu vou ficar mais pra baixo, que aí eu obrigo eles a avançarem bastante. Aí quando o suporte chegar, eles vão ter muito tiro nesses caras aqui. É isso. O suporte já tá chegando, daqui a pouco eles vão ter rádio já nesses caras. Então se a Jagd Tiger vir aqui, ela vai ter que se expor bastante. Deu bounce aqui. Olha que agora eu tô por um tiro, mas eu vou ganhar o auxílio desse cara aqui pelo menos. Deixa ele tentar matar que eu ganho o resto sem auxílio dele aqui. Isso. Olha que deu 2 bounce, né? Aí, beleza. Vou ganhar o auxílio dele aqui em resto. Ah, ele se movimentou bem na hora. É, ele vai matar. Ah, tá bom. Deu pra fazer ainda quase 9k de combinado, né? O foda é que o último tiro dela ali... Ela se movimentou bem na hora que eu ia finalizar. Mas mostrou pra vocês demais como que esse tanque aqui, ele não... Ele é bom pra qualquer mapa, né? Você vê que mesmo com o mapa aberto, ele se destaca. E mais uma vez, eu não tô entendendo o Wargame nesse dia aqui de hoje, cara. Eles realmente me tiraram do top 1 de novo. Gente do céu, que esses caras têm contra mim, velho? Eu faço muito mais dano. A auxílio ali fica parecido, né? Semelhante com esses tanques aqui. E nossa, eu fiquei 150 pontos de experiência quase aqui de pegar o primeiro lugar, cara. Realmente tô carregando aqui. Mas agora bora para a partida em província, porque vocês vão ver também tudo que eu não mostrei aqui. Que é a parte do tanque rushando de fato e sendo um tanque de assalto. E aí na sequência de partida em província, eu volto aqui para comentar sobre equipamentos e habilidade de tripulação pro IS-7, tá pessoal? Então bora para a província. Bom galera, partida em província aqui com o IS-7. Outro mapa lendário aqui também, já caímos com Himmelsdorf, Abei, vários mapas aqui que são desde da antiga no jogo, né? E esse província retornou recentemente na Season Heavy Metal. Bem no início dela já voltou esse mapa aqui. Também tá pra voltar o mapa Caen também, ó. Acho que a Game até esqueceu de colocar, eles vão lançar mais pro meio da Season em si. Mas aqui a gente vou tentar atacar bem na reta, que mesmo que é o local ideal pra província. É atacar pelos flancos, tá? Porque camperar nesse mapa não dá certo. Ainda mais pra um tanque pesado. Tem que atacar mesmo e dominar a posição. Vocês podem ver que o tanque aqui ele é bem rápido em situações de ataque assim, né? Curto. Eu vou até tentar spotar aqui de início. Mas a passagem dos caras ali tá meio de boa. Pensando no que eu faço aqui mesmo. Eu vou seguir na reta aqui mesmo, bora. Eu vou tentar subir aqui mesmo. Eu ataco com esses médios aqui. Ó, tem bastante cara pra cá já, ó. Um T-30, um Magzor e um Type 5. Type 5 vai virar refresco aqui dos caras, né? Tá com 1300, já tá puxando o meio do aberto. Ah, mano. Começa a ficar puto nesse tiro já, velho. Me dá uma raiva esse tiro que dá bounce. O time já tá ceifando tudo aqui, né? Vou tacar rápido aqui, mano.
Visor já tá morta. É, essa partida vai ser bem rápida, mesmo. Eu vou tentar apostar no auxílio aqui mesmo. Spotando grande parte do time aqui. Aqui, ó, 4005. Tentar ganhar no auxílio aqui mesmo, porque vai ser bem rápido essa partida aqui mesmo. Começar a atacar aqui que nem um louco aqui, porque realmente o time tá bem avançado já. Tem fogo no cara. Vou usar meu kit aqui. Ótimo. Tem bastante TD aqui. Olha, o Fábio tá na sua versão ninja aqui, hein? Olha. O que falta agora é a FOC, né? Nossa, tem bastante cara, né? Eu não contava com tanto cara de verdade, velho. Deixa eu finalizar essa 4005 aqui que tá foda, mano. Caralho, velho. Não sei como que eu tô vivo aqui ainda, velho. Minotauro ali no fundo. Vou fazer um side aqui. Agora vai dar pra mostrar como que é o side do tanque aqui. Ó. Ó, eu tô com 8k de combinado aqui, hein. Tem um VKzão aqui. Olha lá. Minotauro não para de tentar mirar em mim. Caliban aqui. Ponto fraco do VK aí pra vocês. Mais uma dica bônus, né? E o Minotauro não para, né? Pegou na parte alta do tanque dele. Ele não furou. Eu só não sei como que esses caras não estão dando suporte ali no Caliban, né? Ele tá bem exposto pros caras. Olha que o Malch vai me atrapalhar agora, né? Tem uma no Caribe aqui, pegou acho que a esteira dele. 10k de combinado já, hein? Partida incrível aqui por enquanto. Peguei a track dele. Vamos ver se o time vai dar suporte agora, né? Mais outro tiro. Agora eu vou atrás do Minotauro mesmo. Caramba, Masterclass isso aqui minha, hein? Meu Deus do céu, velho. Nem eu achei que no começo ia dar uma partida tão boa quanto essa. Dá pra dar um tiro nesse cara aqui ainda. Calma, Minotauro. Recua, viada. Isso. Aê, boa. Cara, que partida, hein? Que partida, galera. Que partida. Que partida! Eu vou colocar essa aqui depois do Super. Depois do Super Conquer, essa aqui já vai entrar já, mano. Caraca, velho. Eu carreguei essa partida aqui. Aquele ataque meu foi muito bem sucedido, né? Os caras, eles... Olha, best game em tudo aqui, velho. Foda demais. Best game em dano, tiros por batalha, assistência, dano de bloqueado, destruído. A única coisa que eu não ganhei foi na parte da detecção ali. Ainda fiz 3 ainda detecções. Marca dourada mantida com esse tanque aqui. Impressionante o desempenho com o S7. É um dos tanques que eu mais gosto por ele unir essas características de ataque rápido, side scrape e um dano alfa bem alto, né? Então, pô, partida top pra vocês pra mostrar como que funciona o S7 na prática, hein? Agora bora pro próximo tanque. Bom, galera, as 3 partidas estão finalizadas e agora, como prometido, eu vou falar pra vocês mais a respeito dos equipamentos, do fit que eu coloco e também da tripulação aqui no meu S7, tá? Vamos começar pelos equipamentos. Eu indico demais vocês replicarem esses 3 equipamentos aqui, tá? Primeiro, o pilão, ele deixa o IS-7 com 10% a menos de reload. Ventilação é uma coisa que muitos players sacrificam de equipamento nos tanques e eu não recomendo, porque a ventilação... ela dá 5% em qualquer valência do tanque. Então, qualquer habilidade do tanque, ele vai ter mais 5%. Visão, recarga, tempo de mira, dispersão, camuflagem, inclusive, por mais que o foco não seja o pesado. Para tanque médio, para tanque leve, é o principal equipamento do jogo para mim. Eu não abro mão da ventilação em nenhum tanque. E como terceira opção, vocês vão utilizar o estabilizador, tá? Por que, Fábio? Porque o tanque fica com uma mira mais fechada e menos aberta. Então, o que o estabilizador faz é reduzir essa dispersão. Então, quanto menor a sua dispersão, mais a sua mira não abre em movimento. Então, você consegue atirar, principalmente quando você está em movimento,
com muito mais efetividade, você acerta muitos tiros. Tanto que vocês viram nas partidas anteriores, principalmente pro Prokhorovka ali, que eu dei muitos tiros em movimento, ou com a mira não estando 100% fechada. Então, isso é um benefício que o estabilizador te traz, tá? Outra opção interessante também é você colocar 10% de velocidade para ele, tá? Mas aí eu só indicaria para caso você tá precisando de uma terceira, quarta marca, assim, e não tá gostando de estabilizador, tá acertando os tiros, pois você consegue também compensar na tripulação, tá? Vamos para ela agora. O que eu faço aqui para vocês, galera, é o seguinte. Eu trago 9 skills aqui com o tanque, nas quais 3 são exclusivamente de mira, tá? Na verdade, 4, que tem uma aqui que até inclusive reduz 10% o tempo de mira, sua precisão também. Então aqui é a primeira skill relacionada a tiro e movimento, essa aqui também e essa aqui também. Então são 3 skills para vocês replicarem, tá? Os nomes delas são Snapshot, Run Gun e Rapid Aim. Então se vocês replicarem essas 3 skills aí na garagem de vocês, principalmente em tanques soviéticos que tem muito esse problema da mira, vocês vão ver que seus tanques ficarão muito mais precisos. Então, essa tripulação, inclusive, eu indico para a linha inteira, como um todo. IS-3, KV-85 e S, você pode replicar essa tripulação desde cedo, pois eles são tanques que caracterizam as mesmas funções do S7 aqui, de ter uma mira que abre muito a mira, né, que não é tão precisa. Então, quanto menos vocês tiverem dispersão, isso vocês podem até olhar por dentro do tanque aqui, tá? Quando você aperta o X e aperta o Y em sequência. Você tem os dados ali de tiro em movimento, precisão, tudo, aqui nessa parte aqui do canhão. Então vocês conseguem ver quanto que tá o seu tempo de mira, a sua precisão a 100 metros, o seu tempo de recarga. Então todas essas coisas você consegue monitorar. E com esse feat aqui que eu passei com vocês, as dicas de jogabilidade e também as dicas em sala de treino, eu tenho certeza que vai agregar muito conteúdo para vocês nesse set, tá? Lembrando que eu já cobri todos esses conteúdos aqui nos 2 vídeos que eu tô deixando na descrição. E aí, só para passar uma informação final, é que o OnTrack desse set ainda vai ficar ativo por 9 dias no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu tô gravando esse vídeo de sábado para domingo aqui, são 2 da manhã e 17 minutos aqui, tá? Hoje já é dia 1 de setembro, então eu estarei postando para vocês hoje mesmo, tá? Acho que por volta ali da noite, de umas 6, 6 e meia. Então, se você curtiu o vídeo, manda para aquele seu amigo um guia completo aqui meu, mantendo a marca dourada aqui de S7 e trazendo um conteúdo de alto valor para vocês, tá? O que eu peço em troca é uma inscrição, um like e um compartilhamento. Então, tamo junto, bora fazer esse set aí para vocês. Cada um pegue ele aí e jogue e deixe nos comentários também se você curte S7, se você já tem um também, ou se você não tem, o que você pretende fazer. Vamos interagir aí também, tá? Tamo junto, muito obrigado e valeu!